Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora, previsão boa, tá? Previsão forte aí, Juventude Bahia, tá? Jogo que acontece no próximo dia 28 de novembro, tá? Rodada 36. Juventude tá mostrando aí, né, que ele não quer ser rebaixado, tá dando o nome dele. E o Bahia, pessoal, Bahia tá deslizando aí a vaga que tava para ele da Libertadores, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo, né? Eu vou tirar as cartas aqui, 3 cartas para cada um, e depois eu vejo possibilidade de empate. Vamos lá então, Juventude e Bahia. Como é que vai ser o jogo do Juventude e do Bahia, Tarô? Juventude e Bahia, Juventude e Bahia. Vamos lá, Juventude e Bahia. Ok, ó, carta para Juventude, mais uma carta para Juventude. Mais uma carta para o Juventude. Carta para o Bahia. Mais uma carta para o Bahia. E mais uma carta para o Bahia. Ok, vamos lá. Vou virar só as 4 primeiras aqui, tá? Olha só. Vai ser um jogo que os dois vão ter muitos bons momentos, tá? Vamos lá, olha. Juventude e Bahia. No primeiro tempo, é um jogo que não tem um domínio de nenhum dos dois times, tá? Uma coisa que eu percebi, tá? Na última previsão que eu fiz, o jogo do Juventude do Cruzeiro, inclusive com este mesmo baralho, que tinha muito verde. E olha para você ver aqui, ó, se você é torcedor do Juventude, muito verde também, né? O que eu vejo aqui? Eu vejo as duas equipes trabalhando muito, dando o seu melhor, mas eu não vejo muita ousadia, tá? Eu não vejo tantos ataques assim, obviamente vai ter ataques, vai ter finalizações, mas é questão de quantidade, eu não vejo sendo no primeiro tempo que tenha quantidade. Aqui pode sugerir sim que seja um placar que fique igual. Caso um faça gol, o outro também faz, porque são duas cartas aqui, elas têm suas diferenças, mas elas de certa forma se comportam da mesma forma, tá? Em questão do Bahia, que é o time visitante de casa, o Bahia ele já tem sim aqui um jogador com idade intermediária de 25 anos, que vai ter destaque, que vai ter um bom papel aí no meio do campo, né? Um jogador que ele sabe fazer a jogada correta, tá? Porque aqui a gente vê que é uma pessoa que tem um pé no chão e outro pé levantado. Então, é um jogador que consegue transmitir leveza, um jogador que consegue passar, né, a bola, ser tipo o intermédio, sabe? Né? Tem o primeiro jogador, tem o segundo, que é esse jogador aqui, e aí ele passa para o terceiro, né? Então, um jogador muito essencial, que eu diria até que pode ser mais meio do campo, né? Que o meio do campo ele tem essa função, né, de levar e trazer a bola, né? Enquanto o Juventude ele vai assim, tá um time com confiança, é um time que ele se preparou muito bem, um time que conhece ali o campo, um time que tem muita certeza que ele vai fazer um bom jogo, tá? E aí, segundo tempo é muito interessante porque, olha para você ver, é Imperatriz e Rainha de Espadas. E tem uma diferença aqui que é muito crucial, tá? A Imperatriz ela é fértil, a Rainha de Espadas não muito, tá? Então eu vejo o Bahia, ele começa a arriscar mais, tá? O Bahia ele tem, de certa forma, um crescimento do primeiro para o segundo tempo e o Bahia ele vai fazer muitas defesas, tá? Cortando aí a bola do Juventude, evitando que o Juventude tenha uma posse de bola, mas o Juventude vai estar com brilho, o Juventude vai estar inspirado, o Juventude faz gol, provavelmente, tá? Imperatriz é aquela carta de sucesso a longo prazo, né? Então, para a Imperatriz se frutificar, né, tem que ter passado um tempo. Então, como já está no segundo tempo, aqui é muito positivo para o Juventude. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver as cartas, né? E aqui, basicamente, a gente vai analisar se as cartas estão no mesmo nível, tá? Por causa que está um pouquinho melhor para o Juventude. Bahia não vem mal, eu acredito que por essas 4 cartas daria sim uma possibilidade de empate, mas está muito mais favorável aqui para o Juventude. Vamos ver. Juventude termina com 10 de copas. E o Bahia termina com diabo. Gente, tem realmente. É um jogo aqui páreo duro, tá? E novamente aqui, ó, verde. Muito verde pro Juventude. Eu não acho aqui que o Juventude perde. Eu vou tirar mais uma carta pros dois, só para ter uma noção melhor de qual que é a maior probabilidade, se é do empate ou de vitória do Juventude, porque o Diabo é uma carta de muita ganância, vamos dizer assim. Ela é muito boa em termos de competitividade, é muito bom mesmo. Vamos lá, então.
Tarô, mais uma carta aqui para clarificar o resultado do Juventude e do Bahia. Mais uma carta para clarificar o resultado do Juventude e do Bahia, por favor, Tarô, por favor, Tarô. Juventude, Bahia. Ok, vamos lá. Página de paus e 2 de copas. Olha, tenho satisfação para os dois, tá vendo? Né? Tá cheirando aqui empate. Eu vou colocar assim... Vou colocar 40-40-20, tá? 40-40-20. Vai ser 40% então de vitória do Juventude, 40% de empate para os dois times e 20% para o Bahia. Porque o Bahia ele tem cartas boas, todas as cartas aqui são boas, mas eu diria que as do Juventude estão melhores. Em questão, quem que está melhor? O Bahia talvez vai ter um primeiro tempo aqui um pouco melhor que o Juventude, mas não é muita coisa. No primeiro tempo, o Bahia ele pode então ter o melhor desempenho. O Juventude ele vai ter um crescimento, uma estabilidade no decorrer do jogo, tá? O Juventude, olha, todas as cartas, ó, essa graminha aqui, ó, a graminha bem clara está se destacando nas cartas do Juventude. Então isso aqui, ó, não me deixa, o Bahia ele não tá querendo essas graminhas, tá vendo? Dá para você ver que interessante. Tem menos, né? É o Bahia tentando evitar o crescimento do Juventude, mas o Juventude vai estar extremamente criativo, com confiança, sabe? Vai fazer um jogo bonito, vai fazer um bom jogo, tá? Então, Juventude aí tem possibilidade real de vitória, eu coloco dessa forma, tá? Vitória do Juventude ou empate. Pessoal, então essa é a minha previsão, tá? Muito obrigado por você que assistiu o meu vídeo e até a próxima!